Shalom, shalom, gente. Boa noite a todos vocês. Mais um dia nesse nosso propósito, nesta nossa caminhada agora, né? Então, eu creio que algum de vocês reservaram tempo, né, para meditar, para remoer, para pensar, ou até para assistir, né? A nossa primeira, né, reunião, né? Então, como a gente falou ontem, né, algumas coisas, né, sobre esse entendimento, né, dos braços, né, da estrutura, né, do orgulho, né? Ou seja, esse Leviatã, né, essa deidade, né, que tem influência nas águas, né? Falei ontem sobre a respeito, né, dos dragões, né, das serpentes, atrelado ao Leviatã, né? Então, se vocês pararem um pouco para pensar, todas as culturas, né, as raízes, né, de religiões e tudo, né? Essa serpente, esse dragão, ele é presente, né? Então, ele traz, né, essa questão da adoração, né, ligada realmente a, a questão de ser adorado, né? Então, essa serpente chamada, como nós conhecemos, né, o qual a morada, né, nas águas, né, nos mares em si, né, o seu ofício, né, é a murmuração, questão a respeito do amaldiçoar. E também vem com estruturas de pactos e maldições, né? Então, essa influência faz com que, eu quero que vocês entendam que existem personificações, né, em que ela também atinge como, né, influências ligadas às potestades, né, ligadas aos ares. Então, esse ataque de ar, né, ataca também o quê? Pensamentos. Faz com que as pessoas que tenham, ao sofrer esses ataques, né, tenham esse que nós chamamos do o ego, né? Ou seja, o meu ego, ele está aqui, né, indestrutível, né? Essa fortaleza faz com que a pessoa seja o dono da verdade. E ao ter essa convicção de ser o dono da verdade, e aqui vai enfraquecendo o quê? A falta da misericórdia, né? E do amor. Então, quando há uma falta de misericórdia e amor, né, o coração ele fica duro. Coração duro com uma casca de um dragão. E ao ter o quê? A natureza serpentária. Ou seja, a natureza bifurcada, né? A língua com falsidade e orgulho. Ou seja, o, essa serpente Leviatã, ela tem também uma dupla personalidade. Leviatã, gente, ataca diretamente no DNA. Quando nós falamos sobre essa questão, eu vou aqui, né, pegar aqui algo para a gente desenhar. Quero que vocês entendam algo. Atualmente, como se movimenta aqui, eu quero que vocês entendam algo hoje. Olha só. Podemos aqui analisar, né, algo frequencial, né? Então há uma frequência aqui. Tudo que
atualmente nós vivemos, né? Tudo é uma frequência. Imagine a quantidade de frequências em que os nossos ouvidos, a nossa vida, todo o nosso ser, ele recebe. Então, os nossos ouvidos, eu podendo aqui colocar, né? Ouvido, né? né? Questão do ouvido aqui, né? O receber dessas frequências aqui. Ou seja, essa frequência aqui, ou essa, são sentimentos, os principados, por estarem em uma dimensão espiritual, todos os principados, eles atacam com as suas legiões em quê? Em sentimentos, em frequências sentimentais. Ou seja, eles atacam, e aqui, como nós também recebemos e emitimos frequência de sentimentos, quando nós falamos, você está triste, tal, 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 é uma frequência, né? É um ataque em si. Então, quanto mais você entender isso, fica muito mais fácil de você saber como guerrear. Evidentemente, quando você chega perto de uma pessoa orgulhosa, né? Ou seja, tem aqueles que tá com orgulho aonde? Tá com orgulho interno. Mas existem aqueles que externamente eles emitem uma frequência. A galera do profético aí, quando está em certos lugares, né? Ou entre outras pessoas que têm os seus dons aguçados, se eles vão na rua ou em qualquer lugar, né? Essa pessoa aqui, ela sente a frequência dessa pessoa, seja lá o que for. Então, o principado, ele não possui a pessoa. O principado não possui. O principado, ele deposita uma semente, ele deposita um fruto. E ao depositar o fruto, esse fruto vai germinando, germinando, e aí vai crescendo. Ao crescer, o principado aqui, juntamente com as suas legiões, ativam, ou seja, está ativado, é como uma ligação de telefone. Está aqui um canal, uma antena, está aqui uma antena que transmite, e aqui está um que recebe. Transmite e recebe. Então, ele recebe, ele também se torna uma antena, o qual a sua glândula pineal também é uma antena. Então, ele recebe aqui, emite aqui, aciona o orgulho aqui, e aqui também ele vai fazer o quê? Ele vai transferir. Se aqui a porta está aberta do orgulho, evidentemente que vai depositar aqui e você também vai emitir. E aqui é uma rede, nós chamamos também de podemos colocar como linhas. Linhas. Gente, isso daqui é ataque. O que nós chamamos, né? Fui atacado, não sei o quê. Tudo é sentimento, tudo são emoções. Eles atacam dessa forma. Não possui. O possuir já é uma outra camada de principados, desculpa, gente, de espíritos, né, que chegam a possuir. Por isso que sentimos no corpo essa frequência de forma pesada, chega, dói, sim, sim, é a frequência. Cristiane, dependendo do principado, né? Por isso que a nossa batalha é identificar os sentimentos e catalogar sentimentos e principados, que é uma das coisas mais difíceis
linkadas ao que as trevas não querem que nós venhamos saber. Eles não querem, porque imagine, nós estamos trabalhando orgulho, tá aqui, orgulho, beleza. Só que o orgulho, se nós formos mapear, gente, é N frequências aqui. Ou seja, são N inúmeros, né, pontos aqui. Que aqui nós chamamos, né, de legiões. Então, são espíritos, né, linkados aqui a esse principado aqui, né? São legiões. Lembra de Jesus, né? A questão dos porcos, do lunático, tá aqui. Então, aqui, gente, esses sentimentos aqui que eu falei para vocês ontem, gente, tem inúmeros sentimentos ligados ao orgulho, são braços. Braços aqui são, né, não é só o orgulho, né? O orgulho está aqui, é o principado, né? É o maioral aqui. Só que ele delibera aqui, né, frequências e mais frequências, né? Ele vai atacando aqui. Gente, imagine, por isso que existe tempos e estações, a gente vai percebendo, a gente vai falando com vocês. Exemplo, esse mês trabalhamos muito a questão de Piton, a questão muito, né, da paternidade, tal, tal. São coisas que a gente sabe de outros ataques, mas a frequência da antena do principado atualmente, essa frequência mensal, ela é ampliada, né? A verdade é essa, ela é ampliada. Para quê? Né? Entre outros ataques de outros principados, mas há uma ampliação mensal, ou seja, esse principado, ele é, nesse mês, né, entronizado, né? Não, esse mês aqui, né, a gente comanda aqui, né? Contudo, aqui, como nós estamos voltados ao orgulho, nós vamos falar mais, né, a questão desses aqui, que são sentimentos, emoções, né, pensamentos, eles atingem o quê? Gente, coração, mente, né? Então, eles vão atingir aqui. Para as pessoas que têm o dimensional, ele vai atacar mente, desce, coração. Para o territorial, mais coração, e aí vai atacar também na mente, que pode trabalhar o que é aqui, muito aqui. Muito territorial na mente, deixar a pessoa, né, com vários, né, gerar sentimentos terríveis, porque aqui, como é territorial, vai os, os espíritos, os exus, né, a questão dos orixás, por aí vai, para querer. Como eles são muito agressivos, essas camadas da Umbanda, Quimbanda, Santeria, Candomblé, então a pessoa sente, né, no corpo, que chega ao ponto até do corpo sentir, né, de baixar a imunidade, de trazer febre, né, e chega a um ponto drástico, né, da pessoa ser possuído. Então, aqui é mais esses espíritos aqui, né, e não um principado. Um principado não possui. O principado atua no sentimento. O principado atua gerando o quê? Gerando os contextos das sementes, né, atrasadas com a carne. Por isso que é uma briga entre a questão do fruto do espírito e o fruto da carne. Tá bom? Então, só para vocês para dar uma explicaçãozinha para vocês entenderem e para vocês compreenderem, né, que a galera, né, que já está fluindo, tal, que sente a atmosfera, sente os lugares, percebe a casa, percebe o ataque, né? Já consegue perceber, nossa, eu estou sentindo uma opressão, estou sentindo isso, aquilo outro. E aqui o intuito é que você entenda, gente, que
você precisa, né, independente de saber nome de principado ou não, você vai clamar ao Senhor, né, para desligar frequências desses sentimentos. Quando você desliga uma frequência, um orgulho, aqui que nós estamos trabalhando, que tem vários braços, vou desligar do orgulho. Você não vai destruir principado. Vou pegar uma espada agora, flamejante, vou decepar Leviatã. Não, gente. A Bíblia não revela isso, né? A Bíblia não revela isso. Nós, basicamente, enfrentamos. Nós, basicamente, né, nos guardamos e desligamos frequências, nos protegemos com a armadura de Deus. Porque é uma guerra, né? É evidente, é uma guerra. Então, quando nós entendemos isso, orgulho. Eu vou lutar com o quê? Eu preciso me quebrantar, eu preciso me humilhar diante de Deus, eu preciso, diante desse orgulho, ouvir, entender, me quebrantar, né? Me render cada vez mais. Gente, a galera, né, que entende já da questão ligada, né, aos tronos, aos principados, às tribos e tudo mais, eu sei do meu mês, tal, aquela coisa toda. É nesse foco. Quando você entende, eu preciso aprender sobre isso. Eu preciso entender que, apesar de vários ataques, esse aqui, né, é terrível na minha vida. Então, a minha arma sempre será fazer o contraponto. Sempre o contraponto. Nesse contexto do orgulho, muita humildade e mansidão. Humildade e mansidão, né? Carros-chefes, né? Gente, são capas. Por quê? Porque Leviatã, né, vem com o quê? Ele movimenta algo profundo, né? Que eu até nem falei para vocês aqui. Ó, todo o principado, toda a estrutura, gente. Eu quero que vocês entendam algo. Eles movimentam aonde? Sangue, gente. Sangue. Sangue. Eles movimentam sangue. Aqui é uma contaminação sanguínea. Dentro desse sangue, ele tem rastros, né? Ele tem contaminações aqui. O quê? Rebeldia, orgulho, ira, né? Raiva, ódio, orfandade. Imagina as contaminações aqui. Gente, esse processo aqui é sangue. Esse processo aqui, ele vai desde a sua genética, da sua família, e o qual, né, também ativou em você. Essa libertação aqui, né, o qual nós vamos profundo nela, que demora muito mais, né, é uma mudança de quê? Aqui, esse sangue todo contaminado, ele vem recebendo o sangue do Cordeiro. É uma transfusão. É uma transfusão. Para o quê? Para tirar, né, todas essas contaminações. E aqui, voltar ao quê? Voltar a ter aqui, geneticamente, né, as estruturas de quê? De Jesus, do seu sangue, selando por cima o nome do Eterno, o qual se encontra, né, nas estruturas genéticas aqui. Quando esse nome está ativado e circulando, né, nas fitas genéticas, é a proteção dourada como uma cobertura contra todos os ataques. Aí esse sangue aqui curado, evidentemente no reino do Espírito, o seu filho recebe essa transfusão.
os filhos dos seus filhos, né? Porque é geracional, vão recebendo essa transfusão a partir de você, a partir de você. Então, o ataque de Leviatã, ele se movimenta como é um principado na aqui profundo, na genética. Ele ataca o seu sangue com o quê? Com uma contaminação aonde? De quê? De um sentimento. Está no sangue. As pessoas que têm problemas, né, cancerígenos e tudo mais, tá onde? Tá no sentimento que essa pessoa teve no passado dela, que ela não consegue largar, ela não consegue. E ela não quer, né? Aqui entra o quê? Pessoas que foram abusadas, pessoas que sofreram traição, pessoas que sofreram, né, questões, né, de adultério e tudo. Ela recebeu esse ataque das trevas, jogou no sangue, o sangue contaminou com esse sentimento. Esse sentimento foi corroendo, 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 atingiu o quê? Atingiu aonde? Ele vai para onde? Ele vai se conectar a o que nós chamamos de portas da alma, né? Portas da alma, ou seja, aqui nessa estrutura, o sangue contaminou por um sentimento, essa pessoa aqui não quer, né? Não quer trabalhar o quê? Perdão, amor, mansidão, né? Longanimidade, não quer trabalhar nada, ela não quer, ela quer vingança, né? Ela quer destruir a pessoa que machucou ela, né? E aqui o que acontece? Como nós sabemos que nós somos também portais dimensionais, nós temos aberturas, né? Nós temos portas, nós chamamos porta da alma, né? Glândulas que as trevas sabem que são canais. Quando ela sabe desses canais aqui, elas fazem o quê? Consultas. Como é que está o coração? Como é que está o fígado? Como é que está, né, o timo? Como está, né, o plexo solar? Como está a pineal? Como está aqui essas portas? Ah, a pessoa está aqui com esse corroeu aqui. Corroeu, canal. Principado, ele faz o quê? É canal dimensional. Para fazer o quê? Para jorrar o seu sentimento. E aqui ele faz o quê? Trono. Ele vai entronificar aqui. Então, aqui, um dos 7 principados maiorais vão querer cada uma dessas portas, em que, tendo essas portas, eles vão entronizar, ou seja, aqui é meu, aqui é meu, aqui é meu, aqui é meu. Em que essas 7 portas, elas necessitam dos 7 espíritos ser selado aqui. Quando a pessoa quer libertar, quando ela aceita, quando ela aceita se libertar, aí vem a cura, né? De cima para baixo. O Espírito Santo desce, como em Pentecoste, e vai curando a pessoa. Vai na mente, vai alterando a mente, né? A questão dos sofismas, né? Das crenças limitantes, da religiosidade e tudo. E aí vai descendo como água, né? Como uma cachoeira aqui. E aí vai selando. Ele pode vir para cá, depois subir para cá. Aí é com o Espírito Santo, não é comigo. Porém, na libertação, aqui ele se move descendo e alinhando o coração e tudo. Se a pessoa quiser se libertar. Gente, você pode estar na igreja 10, 15 anos e tudo, com o cara que joga o povo com paletó a tantos quilômetros. Se a pessoa não quiser, é só um momento. Quando ela chega em casa, ela lembra de tudo. Quando ela chega em casa, a memória dela volta a tudo. Não liberta. A igreja, a igreja faz com que seja um momento de quê? Paliativo, né? Então, são remédios, né? Paliativos, né? Não tem, né? Cura em si. Ah, eu vou hoje e tal, tá legal, vem um pastor de fora,
muito bom, tal. Depois de uma semana, nossa, voltou. Lembra que existem pessoas que estão lutando contra o câncer e tal, aí melhora, depois volta de novo, infelizmente, e por aí vai e por aí vem. É isso, gente. Porque está nas camadas profundas dos sentimentos. A pessoa não quer. Quando você fala e vai falar com a pessoa sobre a situação X profunda, a gente sente que ela não quer. Ela diz que quer, né? Aquela pessoa me magoou, aquela pessoa fez isso, isso, isso. Gente, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, até hoje, e o que acontece? A pessoa desiste de viver. E a pessoa culpa Deus, a pessoa culpa Jesus, porque eu estou 15 anos na igreja e nunca fui curada, nunca fui curado. Mas Jesus esteve ali o tempo todo, né? Jesus direcionou essa pessoa para outras pessoas para ela conviver, para ela trabalhar. E quando chegou o momento, ela decidiu, não, eu quero vingança, eu quero isso, eu quero aquilo. Era para essa pessoa estar morta e não eu. Era para esse câncer, era para essa doença, era para essa pessoa estar na cama, não eu. Porque ela me abusou, porque ela fez isso, porque fez aquilo. Porque petrificou, anulou. Orgulho, gente. Rebeldia, sabe? O câncer atua com células rebeldes. Se o meu corpo está em harmonia em Deus, é uma coisa. Ou seja, células brigando umas com as outras. Isso é o câncer. Eu fico brigando dentro de mim comigo mesmo, gente. Entre o querer o novo e querer ficar no velho. E aí eu vou maquiando as coisas. Eu vou me iludindo. Por quê? Eu vou criando, né? A anulação, ela cria, né? Nós falamos sobre isso em algum um grupo aí nosso, né? Sobre a anulação, né? Ela cria, né? O caráter falso, né? Uma alma falsa, né? Gerando olhos de fogo, gera o coração vingativo. Lembra? Coração vingativo, orgulhoso. Então, eu quero me vingar. Dentro do meu inconsciente, vingança daquela pessoa que fez isso, fez e fez aquilo. Aí eu perdoei, né? Dentro no inconsciente. A vingança tá ali. E o que tá com a vingança tá o martelo, gente, do injusto juiz. Eu me torno um injusto juiz por conta do orgulho. Orgulho ativado, gente. Orgulho ativado gera faz com que gere uma rejeição e aí provoca também um vitimismo. Quando se move no vitimismo também, vem a orfandade e aí eu vou me desprezando, gente. Sabe quando se despreza? Aí vai chegar o quê? Quando você, evidentemente, tem suas crenças limitantes, você começa a ficar para baixo, assim, 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 se despreza, já vem o quê? A cegueira. O orgulhoso, ele é cego. Evidentemente, gente, a serpente cega os olhos. A pessoa não consegue enxergar, não consegue crer, a pessoa não quer.
Imagine querer voltar a situações do passado. Não quer. Aí gera o quê? Uma mente rápida e também uma mente oculta perversa. Porque aqui nesse contexto, essa pessoa, né, é, o orgulho faz com que ela queira, né, ser servido. Ela não serve, né? Ela não serve. Ou ela faz o processo inverso drástico, né? Como ela quer esconder e tem um coração petrificado, eu só vou servir. E tá bom o que eu for fazer para servir, mas ninguém toque nos meus sentimentos. Ninguém toque no que é meu. Aqui tá aqui petrificado. Eu já anulei e tá bom. Eu não quero mexer nisso. Eu não quero movimentar nada disso. Eu não quero voltar atrás e lembrar de sentimentos terríveis. Eu não quero nem sonhar, nem pensar. Vamos lá. Aliás, um conjunto de coisas, um coração duro, a vingança vai cegando. Sim, a vingança ela vai cegando, sim. Gente, o contexto da alma é águas. Quando nós olhamos para o nosso corpo, a maioria água. E aqui, essa estrutura de Leviatã, ele atua nessa camada emocional, que até esse orgulho, gente, muitos acham, né, que ah, é muito, né, é muito externo. Gente, tem gente orgulhoso que tem uma falsa humildade. Nossa, sou tão humilde, eu sou uma pessoa humilde, mansa. Dentro da pessoa, o sangue da pessoa, quando você vai realmente clamar ao Senhor, o sangue parece um vulcão, orgulhoso, irado, terrível. Gente, eu falo por mim. Só aqui, sombra e água fresca, como eu vou para a praia de vez em quando, pedindo água de coco, lá relaxando, ouvindo as águas, né? Vai e vem das ondas. Mas dentro parecia o sol que aqui é normal, né? 40, 42. E por aí vai. 30, por aí vai. Fervendo. Imagina como disfarça, né? Olha, humildade e temor. Mansidão. Aqui são genéticas de Jesus, gente. Outro ponto de Jesus, aquele que perdoa pecado. Aquele que lava, né? O sangue das influências dos ciúmes, das invejas e por aí vai. Só que, entendam, tudo na vida é decisão. Você quem decide. Exemplo, o que se faz após você entender algo? Espera, você crê como mais um dia? Ou você crê e esse crer, ele opera evidentemente real na sua vida? Espera, o Senhor está falando que se eu fizer isso, funciona. Se eu me posicionar aqui, se eu decidir aqui, se eu me apresentar diante do trono da graça dessa forma, funciona. O Senhor me cura, o Senhor me liberta, o Senhor alinha, o Senhor faz. Sim, é como se crê. Aqui é o ponto mais difícil.
da atuação desse advogado, que é Jesus, o qual é ele, diante das nossas renúncias e decisões, vai nos libertando dessas estruturas. É ele quem nos liberta dessas frequências, desses principados, desses tronos, né, da maldade. Gente, nós começamos ontem uma listagem. Existem pontos ainda para serem trabalhados. Nós nem terminamos. Olha, o orgulho, levando aqui esses pontos aqui, que eu separei alguns, esse é o ponto 25º aqui, que nós vamos começar a falar um pouco agora. Esse ponto aqui, né, o orgulho, ele gera, gente, um sentimento de superioridade. Sabe aquelas pessoas que se sentem, né, melhores, mais espirituais, mais inteligentes do que os outros? Sabe, uma coisa é você precisa perceber se qual a intenção que você faz algo. Porque existem as intenções orgulhosas. O órfão, ele, um dos pontos do órfão, gente, é mostrar que existe. Eu tô aqui. Então, o eu tô aqui, eu preciso ter um grupo. Eu preciso dominar um grupo. Eu preciso mostrar para esse grupo que, exemplo, um profeta, né? Eu tenho visões, pode falar comigo. Aí eu leio a palavra. Ah, eu sei isso. Não, eu dou direção aqui. Eu faço aquilo, né? Os apóstolos aí também, os pastores, os mestres. Não, eu conheço isso. Eu funciono aqui, tal, tal. Precisa aparecer. Precisa colocar um abacaxi na cabeça, né, gente? Ou ele faz o inverso, né? Ele pode ser atacado pelo inverso. Quando não é superioridade, imagine quanto o Leviatã é terrível. Ele vai no sentimento da inferioridade. O orgulho, ele vai agora jogar uma semente de inferioridade. Agora eu me acho o menor, o pior, eu não tenho nada, né? Todo mundo tem os seus grupinhos, todo mundo está trabalhando, não sei o quê. Eu não faço nada e não sei o quê. E aí eu vou fechando meu coração, porque eu vou me sentindo pior do que os outros. Quando eu jogo o ponto inferior, a minha mente vai cauterizando. Quando a minha mente se cauteriza, aí eu começo a fazer o quê? A alinhar um outro ponto. Quando, lembra ontem, não me submeto a ninguém? Quando eu não me submeto a ninguém, eu disfarço que me submeto. Eu disfarço que eu tenho um pai, né? Um líder espiritual, um pastor. Não, eu me submeto, tal, tal. Você vai observar se realmente você age desse jeito quando você se autoanalisa no ponto quando você recebe uma correção, o que te ativa. Aí eu não gosto de ser corrigido. Aí eu não gosto de ser exposto. Sabe, tem outro ponto do orgulho que ele é atacado. Sabe, existem pessoas que é como se ela visse, especialmente o que Leviatã traz é que ela tem a imagem de pessoas
que estão acima dela como se fossem inimigos. A correção, ela não vem como uma alteração de direção. Pera, eu estou vendo algo diferente. Eu vou chacoalhar você. Então, eu preciso falar com você. Só que a minha voz, a voz daquele que está dando um destino, uma direção diferente, algo na pessoa, vem como uma flecha, vem como um punhal nas costas, vem como uma tapa na cara, vem como um murro, vem como algo terrível, porque a pessoa não gosta de ser corrigida, não gosta. Então, tudo o que vem, exemplo, entre um filho e um pai, como o filho enxerga o pai dele, esse pai não é amoroso. Eu já enxergo que esse pai não é amoroso. É a mesma forma que eu enxergo Deus. Porque eu nunca tive um pai biológico que foi amoroso. Então eu fico na esquiva sempre. Qualquer coisa que eu recebo, qualquer direção que eu recebo, eu já sei que aqui foi um ataque. Eu não vejo como uma mudança de rota, uma direção, algo positivo, que eu não posso entender agora, mas lá na frente eu vou entender. Contudo, eu só vejo como um ataque, porque não é um pai que eu tenho. Eu tenho algo distante. Eu tenho alguém que eu preciso de uma coisa, de outra, tal, né? Sabe, os pais que têm o dinheiro, o filho chega para pedir dinheiro, né? Não tem sentimento. Gente, eu estou falando porque é algo que eu também trabalho nisso. Trabalhar o quê? Intimidade, aliança. Aí eu pergunto a você, primeiro ponto, como você enxerga o seu pai biológico? Como foi o seu relacionamento com o seu pai biológico? Gente, eu não estou falando, quando a gente, os últimos pontos agora, a gente se reconciliou, foi muito bom, tal, tal. Agora tá bom, agora foi bom. Gente, eu estou falando a vida toda. Porque quando nós colocamos a vida toda aqui em jogo, é evidentemente que tiveram pontos negativos. E esses pontos, essas feridas não foram costuradas pelo Espírito Santo. Não foram costuradas pelo Espírito Santo. Por isso que a libertação profunda com o Espírito Santo, ele vai costurando. Olha, aos teus 5 anos você, né, ouvi isso aqui, aquilo outro, e aqui você viu o seu pai desse jeito, viu a sua mãe desse jeito, mas ouvi isso, aquilo, aquilo outro. Ele vai costurando. Para depois você dizer, nossa, eu enxergo Deus mesmo. Eu estou enxergando Deus como meu pai. Eu estou enxergando essa pessoa que está aqui, né, como líder espiritual, como alguém, né, um pai espiritual, alguém que, né, uma liderança na minha vida. Então, tudo que vem, né, eu sei que vem com uma direção de Deus, e ele, como um pai, ele recebe de Deus, e aí ele está me direcionando. Então, mesmo que algo seja, né, um corretivo, algo eu recebo. E eu também vou pedir ao Espírito Santo que me revele o porquê isso, porquê aquilo outro. E, gente, o Espírito Santo vai revelar. Vai revelar. O que não pode acontecer é que você não entenda que o orgulho faz, né, uma petrificação em ambos os corações. Não existe relacionamento. Existe só algo que, eu preciso de uma oração. Ora por mim. Não tem relacionamento. Aí eu preciso de uma palavra, né? Aí eu preciso de uma pauta. Aí eu sei onde eu encontrar,
sabe? O assunto é como um pai e um filho. Tem dinheiro aí, pai? Só isso. Mas espera, como você tá, filho? Sabe? O pai quer saber mais. Um pai que sabe. Hoje eu passei o dia com meu filho, observando ele, tava meio assim, tal, tal. Gente, não foi um dia legal, porque ele adoeceu um pouco, né? A gente fiquei orando por ele, mas foi um dia que eu tirei também para ficar perto dele e tal, entende? Porque o meu dia, às vezes, é muito corrido, trabalho aqui, eu não paro. Então, eu aproveitei, né? Eu aproveitei, fiquei observando, né, tal. Gente, perfeito. Então, não, o orgulho faz que nós venhamos ter relacionamentos superficiais. Por quê? Porque o orgulho faz a pessoa não gostar de se expor. Porque se eu me expor, se eu me expor, a pessoa vai conhecer a minha fraqueza. Entende? Vai conhecer a minha fraqueza. E se ela conhece a minha fraqueza, eu já falei isso no grupo que nós estamos trabalhando na anulação, né? Que gera aqui o que gera um outro ponto que é a desconfiança, que é um ponto do orgulho, né? Aqui gera o quê? Eu não me exponho. Se eu não me exponho, eu gosto de uma privacidade. Gente, evidentemente que nós temos a privacidade e precisamos ter, é claro, né? Eu quero que vocês separem aqui, né? O que eu estou querendo explicar aqui com vocês. Eu estou explicando uma questão de um relacionamento. Eu não estou querendo dizer que você vai para todo mundo, né, falar da sua vida. Eu não estou querendo dizer isso aqui. Quero que você entenda algo. Porque aqui é tão profundo que não se trata só de mim. Chega a um ponto que o orgulho é tão terrível, gente, que você não consegue se expor para o Espírito Santo. Se nós passarmos uma direção para você aqui, né, você não consegue ser sincero com o Espírito Santo. Gente, só você, fechado o seu quarto, você não consegue desabafar tudo, você não consegue. Então, o problema não é, né, o ouvido de um líder. O problema não é nada disso. O problema é o orgulho. Relacionamento superficial com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus. E se você já acha que tem tudo, perfeito. Não serve para você. Eu não estou aqui generalizando nada, entendeu? Eu não estou generalizando vocês aqui e tal, que estão aqui no momento agora, ou, né, irão assistir posteriormente. Existem pontos que, né, alguns serão, outros não. Uma outra questão aqui do orgulho muito forte é, é que eu tenho uma visão exagerada de quê? Da importância do meu talento, do meu dom. Nossa, gente, eu sou apóstolo. Nossa, eu sou profeta. Nossa, o Senhor fala comigo intimamente. Sempre. Hã. Gente, eu tenho intimidade. Gente, eu tenho talento. Gente, eu me orgulho do que o Senhor depositou em mim. E aqui eu vou falando isso. Eu não sei o peso do meu dom. Eu sei que eu tenho visão. Eu sei que o Senhor, na palavra, eu sou bem.
Eu sempre tive, né, visão desde criança, essa intimidade, ver demônio, ver anjo, o Senhor falar comigo no ouvido. Nossa, gente. Ó, sempre assim, sempre assim. A minha visão é exagerada. Só que eu não descobri, eu não procurei entender o peso que isso traz, o peso do meu dom, peso do talento, peso da habilidade, aquilo que eu carrego. Não é, né, não é um artista, é pelo contrário, tem um propósito muito grande por trás disso. Quando nós descobrimos, nossa, gente, quando o Senhor vai revelando, vamos dizendo, eu quero saber. Para os que sabem, para os que sabem, gente, brincou quer correr, porque não é brincadeira. E não tem como olhar para trás. É estátua de sal. Não tem. Toma cuidado. Não é brincadeira. Não tem visão exagerada. Humildade, mansidão. Tem que ser carregado. Não de forma religiosa, né? Com entendimento. Pera, é assim, assim, assim. E aqui eu preciso entender isso. Outro ponto aqui, né? O orgulhoso, ele é perfeccionista. Ele é perfeccionista. Ou ele também, ele atua, né? Ele se autopromove. Ou ele autopromove as coisas. Sabe aquela pessoa que você diz assim, ó, olha, a tua direção é essa. Você precisa trabalhar aqui. Se você acredita, você precisa se mover aqui. A pessoa vai fazer o quê? Ela vai querer correr, mudar o foco e transformar o que é menos importante no mais importante. Mas ela tá o quê? Correndo. Porque ela não quer mexer com o coração petrificado. E não quer pegar a chave do baú para abrir para o Espírito Santo trabalhar. Não quer. Então ela vai fazer o quê? Ela vai começar a circular, né? Isso daqui, ali, tal. Então, o que é menos importante para ela é o mais importante, porque ela não quer encarar, gente, a realidade da vida dela. Sabe, eu vou dar um exemplo para as pessoas que estão conosco, que estão no grupo de abuso. A maioria de vocês sabem já. A maioria de vocês sabem, já devem saber os sentimentos que geraram a pessoa, sabem de tudo, só que não quer largar, não quer sair da anulação, não quer. Quer uma mão na cabeça, uma pauta que venha mexer, quer, né, um dia de adoração que mova, né, que alguém chegue e fale uma palavra da, né, biblicamente, que mova, que chore, que tal. Nossa, é hoje que eu vou me esvaziar de ti, Senhor. Aquela coisa toda, né? Alma, alma, alma. Mas na verdade, gente, não quer convidar o Espírito Santo para trabalhar aqui.
Não quer mexer aqui, porque aqui dói. Então é melhor chorar, né? Colocar um som alto, né? Falar até em língua, né? Do que trabalhar, encarar a verdade. Sabe por quê? E eu vou me tornando alguém que fala demais, fala demais, fala demais com frequência. Fala demais, fala demais. Especialmente não de do que é importante, mas eu falo de mim mesmo. O falar demais é de mim mesmo. Esse falar demais de mim mesmo, gente, é problema, 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 problema. Eu sei que vocês já conheceram pessoas assim. Gente, eu não estou falando de processo de libertação, eu não estou falando de contexto que nós estamos trabalhando. Eu estou falando que uma pessoa que as suas 24 horas é a mesma tecla. E essa mesma tecla é de si mesmo. E essa mesma tecla é do mesmo problema de 30 anos atrás. Ah, eu sofri uma dor com meu pai. Eu sofri uma dor com a minha mãe. Eu sofri uma dor do, da pessoa que me abusou, daquele estuprador. E isso, aquilo outro, a mesma coisa. Muitos de vocês já fizeram alguns contextos conosco em relação a essa questão, né, da desconfiança, do abuso. Uma ou duas pessoas, ou três no máximo, que vieram falar conosco. Eu estou fazendo isso aqui. O que é que o senhor acha? O meu caso é esse daqui. O que é que o senhor pensa? Em que eu posso orar aqui para trabalhar nisso? Eu posso fazer o que aqui? O meu problema é esse. Será que Deus tem alguma coisa aqui para mim fazer algo? Eu estou orando nesse sentido. Tem algo para mim fazer aqui? Sabe? Eu quero falar de Deus e não mais de mim mesmo. E aí eu faço o contrário. Eu me torno teimoso, obstinado, intimidador e inflexível. Que são pontos de quê? Do orgulho. Porque eu não confio mais. Quando eu não confio, eu vou buscar independência. Eu vou buscar outras saídas. Porque eu pensei que essa libertação ela seria de uma forma diferente. Eu pensei que Deus iria, né, uma pregação, era aquela coisa toda, era não sei o quê, não sei o quê. Ah, mas não é. Mas aquela outra pessoa trabalha assim, tal, tal. Eu vou ficar lá, eu vou ficar aqui, eu vou ficar lá, eu vou ficar aqui. Eu vou ouvir aqui, tal, tal. Então eu fico aqui, circulando, né? Aquele que, né, tiver alguma coisa tal, é isso aqui que eu fico. Então, eu gero isso, desconfiança no processo. E aí eu vou fazendo o quê? Eu vou me desgastando. Eu vou me desgastando, especialmente com o quê? Com o que as pessoas falam ou pensam. Eu me desgasto com tudo. No fundo, eu não acredito. Porque o orgulho não deixa.
No fundo, eu não acredito no processo, porque eu acho injusto pessoas terem algo e eu não. Eu acho injusto estar 5 anos na mesma tecla. É injusto. É injusto passar um ano de tempos e estações. É injusto. Tem gente que não faz um dia na semana. Estou aqui todos os dias. Eu estou me desgastando com isso. O orgulhoso, ele deseja agradar a homens, no fundo, e não agradar a Deus. E quando ele gera isso, gente, ele se magoa com qualquer crítica, sabe? E quando ele se magoa com qualquer crítica, dentro dele gera algo. Ele está nos ambientes porque não tem outro lugar, né? Não tem outro meio, tal, porque aqui as pessoas são legais, né? Virou uma praça. E aí eu gosto de estar com, né? Nessa igreja, tal, tal. Mas qualquer coisa que vier, né? O coração está aqui fechado. O que vier me magoa mais ainda. E o que vem sendo apontado e direcionado não vem como uma direção, vem como uma crítica. É como se a pessoa esperasse que, né, a palavra daquela pessoa que direciona, né, o líder em si e tal, ela vem como uma chinelada, sabe? Vem como uma sandália, um cinto para bater. É sempre desse jeito, porque qualquer coisa magoa. E aí, no fundo, especialmente, gente, especialmente a galera que tem o mestral profundo, assim, duas pessoas, né? Duas pessoas não, desculpa. É, dois ministérios que é complicado. Olha, eu acho que três, viu? Eu acho que três. O apostólico, o apostólico ele tem que estar muito na humildade e na mansidão para querer ser ensinado. O profeta, terrível, porque ele vê. Então, para se submeter, ele tem que ter muita humildade e tudo, porque ele vê. E o outro é o mestre, sabe? Não gosta de ser ensinado em certos pontos, né? E aqui é outra base de, gente, é tudo na humildade. Tudo na humildade. Se não for, não vai. Por quê? A pessoa se torna o quê? Sarcásticos, né? Sarcástico. Se torna, na camada do orgulho, ofensivo, né? Ele começa a menosprezar, começa a ser uma pessoa rude e o orgulhoso, ele é caçador. Ele caça os outros. Por quê? Porque ele serve para ter reconhecimento. Ele quer reconhecimento. Ele não tem compaixão, né? Ele tem esse problema. E ele não se preocupa com as necessidades e as preocupações dos outros. Ele não se preocupa com isso. E ele, por ter isso, ele fica na defensiva
E ele sempre transfere culpa. Ele é um transferidor. E quando ele transfere a culpa, né, ele, ele tem um problema de admitir que está errado, né? Ele sempre tem as desculpas, as justificativas. E por ter isso, ele não sabe. Gente, não sabe. E muito menos consegue pedir perdão. É terrível. E aqui a gente volta ao quê? Ele resiste à autoridade. E inicialmente, né, o ataque de Leviatã, dentro da questão de igreja, de empresas, tudo, gera pessoas, né, que resistem a autoridades. Gente, quem já foi patrão entende o que eu estou falando. Tem um funcionário, né? No começo, gente, nossa, no começo faz tudo. No começo faz tudo. Depois que se acomoda, depois que ele entende todo o processo, faz tudo tal, depois que ele se sente à vontade, né? Né, se apossou do ninho. Não, agora é meu aqui. Aí ele começa a ter, ele começa, né, as unhas aparecerem. Então ele vai começar a resistir à autoridade e ele começa a ser desrespeitoso. Só que isso aqui não é tete a tete com o seu líder, quem está acima. Gente, ele vai minando outras pessoas. Ele vai minando, gerando que resistência ao seu líder e gerando influência em outras pessoas, gerando desrespeito, desonra, porque ele não se submete. Isso é em empresa, em igreja, em tudo, em tudo. Eu não quero que vocês se limitem aqui, né? Nossa, é só aqui na igreja, após estar falando aqui, tal. Não, é em todo ambiente. Eu sei que a maioria de vocês tem experiência, já foram líderes, já foram liderados, né, em empresas, em igreja, já fizeram parte de certos, né, grupos, né, que foram líderes, que também lideraram e também viram, né, situações como essas. Gente, eu quero que vocês abram a mente. Eu não estou aqui. Imagine eu falando de orgulho, e vocês achando que eu tô, né, atacando verdadeiramente vocês. Então eu tô aqui, né, vomitando tudo contra vocês. Não, eu tô querendo que vocês abram a mente para todas as situações vividas, sejam suas, diretamente, ou ampliando. E quando ao ponto de você ampliar, você vai entender, nossa, aqui eu fui uma pessoa que agia assim quando eu liderei. E quando eu fui liderado, eu também agi dessa forma. Então, o orgulho, ele bate dos dois lados, gente. É algo profundo. Porque o orgulho, ele sempre vai minimizar o próprio pecado e as minhas fraquezas. Ah, eu forniquei, eu adulterei, né? Eu vi pornografia. Ah, eu menti. Ah, eu falei mal ali, não sei o quê. Mas não foi tão isso, né? Não foi, não foi. Aí quando eu for, né, eu for falar do pecado da outra pessoa, nossa, gente, é a pior pessoa do mundo. Eu já sabia que aquela pessoa era assim. E aí eu vou descer, né, a lenha naquela pessoa por completo. Porque para mim foi insignificante o pecado. Para mim não é grave. Mas para a pessoa, aí eu sou juiz. Eu quero a condenação dela. Mas quando é comigo, não.
Eu vou, né, eu vou ampliando o pecado e a fraqueza do outro, mas o meu não. Vocês já observaram pessoas? Observem pessoas que querem ter relacionamento, querem conversar com você, querem ter amizade. Mas essa amizade, essa pessoa só quer saber da sua vida e você não sabe nada dela. Não, não sabe nada dela. Ela não fala nada da vida dela. Ela não chega, nossa, eu tô aqui numa situação, tá? Passei por isso, por aqui. Não. E aí, como tu tá? Tu tá bem? E não sei o quê. E aí? E o cachorro? E a criança? E o vizinho? E não sei o quê, não sei o quê. Adoeceu, deixou de adoecer, como tá, não sei o quê, não sei o quê. Mas sobre essa pessoa, fechado. Não, eu preciso ter informações dos outros, mas minha, não. É claro que não. É claro que não. Selene, é um psicólogo. Toma muito cuidado com esses psicólogos. Toma muito cuidado. Porque aqui também gera pessoas orgulhosas, elas são impacientes, elas se irritam com os outros fácil. Por quê? Por que essa irritação? Porque o orgulho, ele gera pessoas invejosas, ciumentas e pessoas que usam os outros. Pessoas dissimuladas e que, gente, escondem seus pecados, escondem seus erros de uma forma profunda. E não é só para pessoas, eu estou falando até para o próprio Deus. Acha que funciona e não funciona. E o orgulhoso, ele sempre usa tática para chamar a atenção. Seja nas vestes, nos comportamentos rebeldes, ou falar de si próprio. Gente, tem que aparecer. E por isso, né, o orgulhoso, ele não tem relacionamento próximo. Ele não quer esse tipo de relacionamento, né? Não é uma mão, né, de confiança mútua entre ambas as questões. É muito complicado, né? Nossa, eu sou cristão, eu sou não sei o quê, não sei o quê, mas a questão da altivez e do orgulho é forte. E aqui, gente, quem é rei? Leviatã. Quando atingem a soberba, é terrível. A contenda. Leviatã, ele lidera esse ambiente de contenda, gente. As sementes de Leviatã geram brigas, contendas, discussões, divergência. Olha, pessoas soberbos não se dobram. E elas não compreendem que a altivez ela é um eixo, né, dessa estrutura. Olha, a obstinação ela é tão forte, o orgulho, sabe? Existe uma coisa que a Bíblia ela revela, né? O lugar do homem, o lugar da mulher, o lugar, né, de todo mundo aqui. A Bíblia ela revela tudo direitinho. Só que o homem ou a mulher, né, quando está com orgulho, quando está com obstinação, gente, né?
O galo aqui sou eu, né? O cabeça aqui, né? E todo mundo tem que se calar, sou eu. Eu sou o único que tem o direito de falar aqui, de opinar. Eu que coloco comida nessa casa. O final aqui, né? De forma autoritária, sou eu. Não tem conversa. Não tem conversa. Não, e aqui, gente, não tem, com orgulho, não tem diálogo. Com orgulho, né, no homem, coitada da mulher. E vice-versa também, né, gente? Olha, esse tipo de pai aqui, ele, atacado por esse orgulho, ele nunca permite nem que sua esposa, seus filhos, eles venham expressar sentimento, pensamento, nada. Porque esse orgulho, né, ele vem com essa soberba. E a soberba é terrível, gente. Lembra o que a palavra diz? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É terrível aqui. O orgulho, ele é uma prisão, né? Assim como tá, né, Canara colocou aí Provérbios 16, 18, né? O orgulho vem antes da destruição. E é isso, porque esse orgulho é uma prisão. E ele vem atrelado aonde? Pelo pecado da boca. Palavras nos lábios. E pelas palavras e pelas ações, pensamento, coração, nós nos aprisionamos na fortaleza da soberba. E pela linha da maldição, gerada pelo quê? Pelas mentiras. Gente, quantos de nós estamos presos, encarcerados pela soberba? Gente, pode uma igreja completa, tá? Ou boa parte da igreja, tá? Pode um geracional completo estar aprisionado no cativeiro do orgulho. Só que o intuito nosso aqui é fazer que você entenda para resistir ao diabo. Então, primeiro lugar, nós precisamos algo. Prática da verdade. Prática da humildade. Não é humilhação, é humildade. Prática da mansidão. Sabe, a maioria aqui é mulher e muitas aqui casadas. Eu vou te perguntar algo. Muitos dos esposos aqui, né, alguns não são, né, escutam, mas não estão aqui diariamente. Muitos de vocês oram todo dia. O meu esposo se converte, vai para a igreja ou vai estar aqui conosco, tal, tal, tal. Quando é no dia, no seu dia a dia com o seu esposo e os seus filhos, você é uma pessoa irada, revoltada, murmuradora, impaciente. Gente, eu posso fazer um leque de coisas aqui. Eu vou te perguntar: que exemplo você tem para com o seu esposo? Ou como você acha que Deus enxerga isso? Você está orando para algo,
Mas em você não bate a sua oração. É de boca para fora. Porque dentro de você só existe raiva, ira, ódio, fúria, qualquer coisa, as panelas da casa é jogada, aí eu quero me separar, eu quero eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê, para que eu tive essa família, para que esse monte de menino em casa, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu te pergunto, como, né, o Senhor vai dizer, anjos descem com a bênção dessa pessoa. Anjo desce. Quando chega embaixo, a mulher tá com o cabelo, tá estressada, revoltada, porque o marido e porque o filho e não sei o quê, e não sei o quê. Gente, voltando para a frequência, o que é que você tem dentro de você? Olha as frequências, olha os ataques. Só orgulho, rebeldia, revolta, murmuração, ira, raiva, ódio, fúria, decepção, né, impaciência, até com o tempo de Deus nos seus processos, tudo, 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 tudo. Mas, mas quando a gente vai falar no grupo, quando a gente vai, né, falar com você, nossa, só oração, né? Vamos por propósito, na semana. Hora de manhã, hora à tarde, hora à noite. No meio desse tempo aqui, entre 6 da manhã para meio-dia, nesse meio tempo aqui, nossa, aqui dentro orgulho, aqui dentro revolta, aqui nesse meio raiva de menino, não sei o quê, ódio, ira, raiva. Quando chega meio-dia, Senhor, que o teu sol da justiça recaia sobre a minha casa e não sei o quê. Funciona meus mantimentos. Senhor, aquele carro, aquela casa. Senhor, aquele processo na justiça e não sei o quê, e não sei o quê. Ah, terminou a oração. 2 horas da tarde. De novo o menino, de novo o homem chega em casa, aí não sei o quê, não sei o quê. Gente, não bate. Precisa decidir. Precisa decidir. Não funciona. Pera, que fruto eu tenho? 6 horas da manhã, eu tenho o fruto do amor. Eu tenho o fruto da paz. Eu tenho o fruto da mansidão. Eu tenho o fruto do domínio próprio. Nossa, eu me domino. Quando é? Quando é 9 da manhã? Nossa, gente, é só carne. Quando o negócio dá errado na minha vida, é só carne. É fruto da carne. Gente, não funciona. Aí o anjo vem 9 horas, aí eu vou te entregar uma bênção. Poxa, cadê a pessoa? É outra que está aqui, Senhor. Volta, anjo. Não é aquela pessoa mansa, não. O manso, só se o Senhor entregar 6 da manhã, meio-dia ou 6 da noite. O resto do horário não funciona. Gente, a palavra é decisão. Quando você muda, a sua casa muda. Quando você muda, o seu esposo vai junto. Gente, lembra do que eu falei? Frequência. Ah, o meu esposo parece que está me traindo. Ah, não sei o quê. Oxi, vai na rua, procura uma roupa legal, né, íntima, procura um sutiã, uma calcinha, não sei o que, tal, tal. Vai fazer alguma coisa. Amor, hoje é nós. Bota os meninos para dormir. Suco de maracujá. Hoje vai ser só mansidão e humildade. O manto de Jesus hoje vai ser no nosso quarto. Não vai ter brecha para ninguém. Mas não, o marido chega em casa, amor,
Tá faltando isso, aquilo, aquilo. Gente, o homem sabe, o homem luta e a cabeça do homem, gente, funciona acelerada para isso. O homem é silencioso. A mulher não, belelei, 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 vai, vai, vai. O homem não. O homem recebe toda a carga da mulher, ele simula dentro, vai para o seu mundo e vai. Como é que eu vou resolver isso, Deus? Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou resolver? Ele vai procurar saídas dentro dele. Ou ele vende uma moto, ou ele vende não sei o quê, mas ele vai resolver. Ele pode arrumar um outro emprego à noite, ele vai resolver. O homem, ele é feito dessa maneira. Ele funciona dessa maneira. Se ele não for atrofiado pela mulher, né? Ele funciona assim, né? Se você vê um homem chorando, gente, se você vê um homem chorando, é porque realmente ele rodou e não conseguiu. Aí é joelho no chão, jejum e oração. Mas o que você, mulher, faz? O que você faz? Você tá para ajudar ele ou você piora a situação? Você tem solução ou só problema? Amor, nós temos esse problema aqui, como nós conseguimos resolver juntos? Porque Deus disse uma só carne, então o problema aqui também é meu, não é só seu. Vamos resolver desse jeito. Como você acha que o homem fica quando chega em casa de um dia de trabalho? Chega em casa, mais pressão, uma pessoa orgulhosa, né? Eu falo orgulho porque o contrário é mansidão, né? Chega lá, né? A mansidão é diferente. Gente, resistir ao diabo. Primeiro lugar. Prática. Uma coisa que eu aprendi. Precisamos ser verdadeiros com Deus. Não em 2 horas de culto. A vida toda. Prática. Eu preciso me vigiar o tempo todo. O tempo todo eu preciso me render. É isso quando a gente entende. Não, eu entendi o meu dom. Eu entendi meu talento. Eu entendi. Um pouquinho, mas eu entendi. E ao entender, eu vou viver, eu vou decidir, eu vou praticar. Lembra? Resista ao diabo e ele fugirá de você. É isso. Porque Deus resiste aos soberbos. E muita da rejeição, né, até ser rejeitado por Deus, é por causa do orgulho. E por causa do orgulho, nós somos entregues ao caos do pecado. Então, gente, que o Senhor abençoe tua vida. Que o Senhor derrame sobre cada um de nós as bênçãos dele, o manto da humildade, da mansidão, as essências que vêm de Jesus. Ele é o modelo. Se ele é o modelo, nós temos que seguir esse modelo. É esse modelo que você tem que ter fundamento. Tem dificuldades? Volta para a Bíblia. Peraí, como Jesus ele agia? Assim, assim, assim. É, eu vou agir dessa forma. Eu. Amém? Então eu vou ficar aqui com o verso da Nara para a gente fechar hoje. Provérbios, capítulo 8, do verso 13. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Gente, que o Eterno abençoe tua vida,
que nós venhamos ser abençoados, porque em todo veneno há um remédio. Para vencer o orgulho, nós precisamos nos quebrantar. Se nós temos visão, né, e estamos sendo enganados, nós precisamos pedir ao Senhor visão restaurada. Se há pecado oculto ainda, que você peça ao Senhor mente limpa. Se há letargias, que as nossas forças sejam renovadas. E se houve murmuração, que você mude no seu dia a dia, parar de murmurar e adorar ao Senhor. Mesmo, gente, passando por dificuldades, por momentos difíceis e por crises. Crises financeiras, crises no relacionamento, em qualquer situação que for. Não, não perca em dizer, Senhor, tu é o meu centro aqui. Mesmo eu passando por esse desafio aqui, o Senhor é o meu centro e eu não irei murmurar, eu irei te adorar, mesmo faltando isso, isso e isso. Eu clamo hoje pela renovação e do temor do Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe tua vida. Que o Senhor derrame sobre cada um de nós as bênçãos do céu. Shalom, shalom. Tchau, tchau, gente.